Olá, boa noite. Em setembro é celebrado o Dia da Amazônia, mas não há muito o que comemorar. As queimadas são assunto na mídia internacional desde o mês de agosto e têm mobilizado a sociedade civil em defesa da floresta. Um abaixo-assinado com um pedido de socorro em favor do meio ambiente foi entregue no Senado e na Câmara. São 4 milhões de assinaturas em favor do presente e do futuro. A entrega do apelo reuniu ativistas e parlamentares em plena semana em que se comemora o Dia da Amazônia. O dia 5 de setembro foi a data escolhida para reforçar a conscientização sobre a importância da proteção da maior floresta do mundo. Quando a gente devasta a floresta amazônica, a gente não está devastando só a casa dos animais, a casa das plantas, a gente está prejudicando a nossa economia, a gente está prejudicando a saúde das pessoas, a gente está prejudicando a imagem que o Brasil tem para o mundo. O senador Randolfo Rodrigues apresentou um pedido de CPI para investigar as queimadas na Amazônia. Para ele, os focos de incêndio na Amazônia são de origem criminosa. O requerimento de CPI ainda não tem data para ser lido em plenário. Isso foi crime organizado, crime premeditado. E foi premeditado por circunstâncias que chegaram e que causaram o desmonte da governança ambiental que nós temos no Brasil. Houve crime. Tendo crime, e tem um fato específico, pelo menos, que podemos citar, o chamado Dia do Fogo, que aconteceu em Altamira. No último dia 10 foi anunciado o Dia do Fogo, um movimento conjunto articulado para incendiar áreas na Amazônia. Desde a data, mais de 40 mil focos de queimadas foram registrados na região. Em 2019, até aqui, o número é o maior desde 2010, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. A Polícia Federal investiga se houve ação criminosa na região. Senadores temem que o agronegócio brasileiro seja prejudicado como consequência das queimadas. Para alguns, não há o que se comemorar na data de hoje. Outros avaliam que ainda não é o momento de abertura de CPI. Política efetiva de controle, fiscalização e combate aos focos de incêndio. E isso não se faz por CPI, isso faz com política pública efetiva. Quando você defende um meio ambiente, você também está defendendo o agronegócio. Porque se você não tem o equilíbrio ambiental, você vai fechar as portas internacionais. Você tem, por exemplo, hoje um acordo União Europeia e Mercosul. Onde é que ele está amparado? No Acordo de Paris. O que significa isso? Significa proteção ambiental. Você não vai ter o incentivo do mercado internacional e nacional se você não fizer a proteção ambiental. A gente não tem nada a celebrar neste momento, a não ser o apoio internacional e a movimentação de setores da sociedade contra o estímulo à devastação da Amazônia. A estagiária Marília Sena trabalhou sob a supervisão da equipe de jornalismo da TV Senado. E um acordo firmado nesta quinta-feira entre o Supremo Tribunal Federal, a Advocacia Geral da União e a Procuradoria-Geral da República possibilitou a destinação de R$1 bilhão para ações de preservação ambiental. O foco da medida é a Amazônia. O anúncio da liberação do recurso foi durante uma reunião no gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, com a participação do presidente do Senado, da Procuradora-Geral da República e do Advogado-Geral da União. O dinheiro faz parte do fundo da Operação Lava Jato, que teve origem no acordo judicial entre a Petrobras e os Estados Unidos para que a empresa evitasse ser processada pelo Estado americano. É o momento de o Brasil celebrar que aquele valor aplicado de multa pelos Estados Unidos, a partir desse consenso vai ser possível uma destinação pública correta, justa e que atenda ao interesse público. A defesa da Amazônia, que é patrimônio brasileiro, é muito importante e ela agora conta com recursos que irão para a área da agricultura, para assistência técnica, para regularização fundiária, para prevenção de queimadas e também para regeneração da floresta. O texto do acordo ainda precisa ser homologado pelo ministro Alexandre de Moraes. Serão disponibilizados no total R$2 bilhões e 661 milhões de reais. 1 bilhão e 60 milhões vão para o combate das queimadas e desmatamento na Amazônia. Uma parte será gerida pela União
e outra pelos estados da Amazônia Legal. E o restante do recurso vai para a educação. Autorizar esses 2 bilhões e 660 milhões para atender os estados que estão sofrendo com as queimadas, os que podem vir a sofrer, mas acima de tudo cuidar da prevenção e do planejamento que se dará à utilidade dessas terras nesses estados, não tenho dúvida, foi uma grande conquista, um grande avanço na construção desse acordo. Desmatamento, milhares de focos de incêndio, ameaças à biodiversidade. A Comissão de Meio Ambiente também promoveu um debate sobre as áreas de conservação ambiental em todo o país. 4 projetos em tramitação na Comissão de Meio Ambiente podem alterar limites, categoria e criação de unidades de conservação. Mas, segundo o presidente da CMA, senador Fábio Contarato, as propostas não trazem dados e elementos necessários para a tomada de decisão. Para instruir os debates e dar a maior quantidade possível de informações aos parlamentares e ao público em geral, especialistas, gestores e representantes de ONGs compareceram a uma audiência pública interativa. Acho que nós devíamos estar fazendo aqui uma proposta de criação de unidade de conservação. Aliás, tem propostas desde a década de 80 de criação de unidade de conservação para áreas de ecossistemas que não estão protegidos. Nós temos na Amazônia mais de 200 tipos de ecossistemas e que a maior parte deles não tem áreas representativas de proteção. Nós entendemos que os mesmos requisitos para a criação, consulta pública, estudos técnicos, deveriam existir também para alteração e supressão. Todos defenderam que as unidades já existentes sejam não apenas preservadas, mas ampliadas, observando critérios técnicos com respeito à Constituição e após ampla consulta popular. O objetivo aqui é analisar os projetos de lei que estão em tramitação para dar fundamentação técnica, científica, para que o senador tenha a responsabilidade de, na hora de proferir o seu voto, encaminhar de forma a preservar o meio ambiente, porque defender o meio ambiente é defender as vidas humanas. Foi publicada no Diário Oficial da União de hoje a indicação de Antônio Augusto Aras para o cargo de Procurador-Geral da República, no lugar de Raquel Dodge. Ele não estava na lista tríplice apresentada pela Associação dos Procuradores da República ao presidente Jair Bolsonaro e seu nome ainda precisa ser aprovado pelo Senado. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que vai tentar um acordo com todos os líderes partidários para eliminar prazos e votar a reforma da Previdência em primeiro turno, ainda na semana que vem. Os senadores já podem apresentar emendas de plenário, tanto à PEC principal quanto à paralela, que foram aprovadas ontem pela Comissão de Constituição e Justiça. O parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre a reforma da Previdência foi publicado nesta quinta-feira no Diário do Senado. A partir de agora, o texto da PEC 6, que é o texto principal da reforma, está pronto para entrar na ordem do dia do plenário. Pelo regimento, a PEC teria que passar por 5 sessões de discussão antes da votação em plenário. Na chegada ao Senado, hoje de manhã, o presidente Davi Alcolumbre disse que a intenção é conseguir um acordo para encurtar esses prazos. Vou tentar compatibilizar com eles para a gente botar na semana que vem para votar em primeiro turno. Eu estou tentando construir não só a discussão, não só em relação aos dias úteis, ou aproveitar esses dias, porque todo mundo debateu muito a matéria e todo mundo já está convencido do seu voto, tentar ver se a gente coloca na quarta-feira da semana que vem. A PEC paralela, que entre outras medidas inclui estados e municípios na reforma e prevê novas fontes de arrecadação para a Previdência, já recebeu um número, é a PEC 133 de 2019. Com isso, ela já começa a tramitar como proposta autônoma. Até o dia 18 de setembro, as 2 propostas poderão receber emendas de plenário. Depois, voltam à CCJ para que o relator dê parecer sobre as emendas. Por acordo, o senador Tasso Gereissati dará parecer sobre as emendas à PEC principal em 24 horas. O parecer sobre as emendas à PEC paralela
não tem prazo. Ele pode dar um parecer em 48 horas, em uma semana, em 15 dias, pode combinar com os líderes que isso pode ser feito em uma audiência pública. Isso ele vai costurar com os líderes no sentido de formar um calendário tranquilo, razoável, para que ela também não fique tão distante da PEC principal. A expectativa é de que a PEC principal seja votada pelo Senado até o dia 10 de outubro. A PEC paralela também deverá ser votada ainda este ano. Como há um amplo entendimento em relação a esse tema, eu acho que a gente vai conseguir dar muita celeridade sobre a PEC paralela na CCJ e no plenário. Dá para votar nesse ano ainda? Estamos trabalhando para isso. Substituir 9 tributos ligados ao consumo por um único imposto e assim tornar mais justo e transparente o sistema brasileiro de tributação, considerado o mais complexo do mundo. Esse é o principal objetivo da proposta de reforma tributária em discussão no Senado. Ela tem como um dos pilares um sistema de cobrança eletrônica. O contribuinte passaria a pagar o tributo automaticamente assim que emitir a nota fiscal. E o dinheiro cairia direto na conta do governo, reduzindo ou mesmo eliminando a sonegação e a inadimplência. A TV Senado conversou hoje com o criador desse sistema de arrecadação, que participou de audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça, onde tramita a proposta de emenda à Constituição da reforma tributária. As prestações de serviço, Uber, compra na internet, tudo isso, tudo que é feito através de cartão, passa a ser monitorado e o imposto passa a ser cobrado automaticamente. A única obrigação do contribuinte é pagar o seu boleto. E isso é um sistema extremamente simples que evita a inadimplência, evita refis, evita contencioso. Então nós temos mais de R$1 trilhão em contencioso e cada ano gerando mais e mais contencioso para o recebimento do imposto. E ainda sobre a reforma tributária, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet, falou com jornalistas hoje sobre a prioridade da proposta. Reforma tributária é prioridade. Já conversamos com o relator está pronto, o senador Roberto Rocha, aguardando apenas alguns dados do ministro da Economia para incorporar no seu relatório, já fez todas as audiências públicas e está pronto. Se o governo apresentar as suas sugestões para poderem ser incorporadas no relatório até quinta-feira da semana que vem, nós temos condições de colocar na pauta do dia 18 para leitura do relatório e votação no dia 25. Essa também foi uma discussão inicial que houve num acordo com os líderes, não de data, mas de urgência. Eu ouvi, inclusive, da oposição, olha, esta é uma pauta em comum. Reforma tributária que não aumente imposto, que desburocratize, que unifique impostos, tem apoio da unanimidade dos líderes. Não fechamos calendários, mas há essa sensação de urgência. Por isso que eu estou, assim, a princípio, reservando 18 e 25, a depender do relator, senador Roberto Rocha. A Comissão de Direitos Humanos aprovou hoje uma série de projetos para aumentar a proteção de mulheres vítimas de violência. Um deles obriga que agressores usem tornozeleira eletrônica para alertar o descumprimento de medidas protetivas. Agressores de mulheres poderão ser obrigados a usar tornozeleira eletrônica para alertar sobre possíveis aproximações de quem sofreu violência doméstica e familiar. O objetivo do projeto aprovado nesta quinta-feira pela Comissão de Direitos Humanos é preservar a vida e a integridade física e psíquica das vítimas. O texto agora segue para a votação final na Comissão de Constituição e Justiça. A eficácia das medidas não pode depender apenas da disposição do agressor de cumprir a lei ou da sorte de haver policiamento próximo à vítima quando houver infração. A comissão ainda aprovou um requerimento para a realização de audiência pública para debater o enfrentamento à violência contra as mulheres. Outro projeto aprovado determina que as escolas públicas e privadas façam campanhas de conscientização da violência doméstica e familiar. O texto prevê a participação de instituições não governamentais, empresas públicas e privadas, associações civis e movimentos sociais na realização dessas campanhas. O projeto ainda precisa ser votado na Comissão de Educação em decisão terminativa. O poder público seria capaz de
com os recursos já disponíveis, gerar nos educandos compreensão do assunto e assim prepará-los para se proteger e difundir, por outro lado, a cultura da paz e o enfrentamento à violência contra as mulheres. Também foi aprovado um projeto que cria por território cadastro de voluntários para cuidado de pessoas com deficiência. Outro que assegura à pessoa que enxerga com apenas um olho os mesmos direitos garantidos à pessoa com deficiência e um projeto que permite que mulheres, idosos e pessoas com deficiência desembarquem fora dos pontos de parada do transporte coletivo durante a noite. Nas últimas semanas, os cortes orçamentários sofridos pelo CNPq e CAPES têm sido assunto de destaque na imprensa. A possibilidade de cancelamento de bolsas de pesquisa preocupou também os senadores. Para discutir a ameaça de paralisação desses órgãos, o Senado realizou hoje uma audiência pública. O requerimento para essa audiência foi aprovado pela Comissão de Educação e aconteceu em conjunto com as comissões de Ciência e Tecnologia e de Fiscalização e Controle. A audiência pública discutiu a situação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, que começou o ano com déficit no orçamento. A agência precisa de 330 milhões para custear as bolsas de 84 mil pesquisadores até o final do ano. O CNPq já anunciou que o Conselho só dispõe de verba até esse mês. Mas o senador Exalci Lucas disse que foi feito um acordo entre a Comissão Mista de Orçamento do Senado Federal e o governo para que a agência receba esse valor e não precise cancelar as pesquisas. Houve um entendimento da Comissão Mista do Orçamento. Então foi feito um acordo, né? E a Comissão Mista do Orçamento ela só funciona por acordo. Se não tiver acordo, ela não funciona. Então, dificilmente a Comissão Mista do Orçamento, que é fundamental para a Casa, para o Congresso, irá funcionar se não resolver a questão do CNPq. Mas, de acordo com o representante do CNPq, mesmo que o acordo seja cumprido, a situação continua alarmante. Manuel ressaltou que a verba deste ano já chegou ao fim e lembrou que existem muitos pesquisadores aguardando pelo financiamento. Tem uma demanda reprimida muito grande. Apesar a gente falar que os recursos nossos estão aquém do que a gente precisa, realmente isso aí a gente vê que, apesar de a gente implementar tudo aquilo que a gente recebe, ainda existe muita gente na fila. O representante do Ministério de Ciência e Tecnologia enfatizou que a prioridade do órgão é repor e conseguir manter todos os bolsistas que estão trabalhando esse ano. Júlio disse que o órgão está fazendo contingenciamento em diferentes áreas para poder completar as bolsas, mas ressaltou que não tem previsão para novos bolsistas. Nós não temos o recurso previsto no orçamento. Existe a lei de responsabilidade fiscal que nos impede de poder fazer essas novas chamadas ou chamar novos bolsistas. A gente não pode sequer fazer isso. Nós já temos um problema grande, que é um problema de um déficit de 330 milhões que a gente traz no orçamento desde o dia 5 de janeiro. O representante da Academia Brasileira de Ciências classificou a situação da pesquisa no país como grave. Ele lembrou que a crise também atinge a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, CAPES. O centro anunciou seu terceiro corte de bolsas do ano. Ao todo, a CAPES vai deixar de oferecer 11 mil bolsas e não serão aceitos novos pesquisadores. Luiz frisou que é preciso investir para o desenvolvimento do país. Eu acho curioso, por exemplo, que eu já ouvi uma declaração, veio do Ministério da Educação, né, de que ao se cortar as bolsas consegue-se uma economia de 500 milhões em 4 anos. Isso vai custar muito mais caro ao Brasil, muito mais caro que 500 milhões. Não se contabiliza esse cancelamento de bolsas com 500 milhões de reais. O investimento está sendo zerado. E se o investimento zera, o país não avança. A senadora Leila se emocionou ao falar sobre o assunto. É cortar sonhos, é realmente não entender que existe nesse país muitos jovens querendo mudar a história desse país. E a gente... É muito cruel você ceifar sonhos por causa de economia. Eu entendo que é importante a economia, eu entendo que o país precisa avançar, mas como é que o país vai avançar cortando e ceifando sonhos do futuro do país? O governo deve colocar em consulta pública nos próximos dias uma estratégia nacional de segurança cibernética. O anúncio foi feito hoje em audiência pública da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Participaram dessa audiência representantes das Forças Armadas e do Gabinete de Segurança Institucional. A comissão avalia este ano a política pública de segurança cibernética, que está sob a relatoria do senador Esperidião Amin. A sociedade e a economia tornam-se cada vez mais digitalizadas e vulneráveis a ataques cibernéticos. E o Brasil está em uma posição muito frágil nesse cenário. A segurança, de fato, não está no nível que nós queremos. Por um relatório da União Internacional de Telecomunicações, o Brasil ocupa o 70º lugar no Índice de Segurança Global. Isso, em 2018, resultou que cerca de 70 milhões de brasileiros foram vítimas de ilícitos cibernéticos. É preciso buscar essa inserção política, porque a defesa cibernética é assunto da nação como um todo. Não é assunto de nenhum estamento de per si ou de qualquer grupo isolado. A educação da população sobre o tema e a conscientização sobre os riscos de ataques a computadores e celulares foram uma das sugestões apresentadas na audiência, como forma de ajudar o país a superar a defasagem na área de segurança cibernética. A gente verifica que 90% dos ataques cibernéticos normalmente exploram o elo mais fraco, que é a pessoa, que é o ser humano. Então, qualquer política pública para garantir uma melhor condição de segurança cibernética no país, a gente nota isso lá, ela tem que explorar a educação e a conscientização das pessoas. E o representante do Gabinete de Segurança Institucional anunciou que o governo vai lançar, nos próximos dias, uma consulta pública sobre a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética e apresentar, até o final do ano, um projeto de lei geral para o setor. Essa estratégia foi construída com a participação de mais de 40 representantes de órgãos do setor público, do setor privado, inclusive de representantes das nossas infraestruturas críticas nacionais, com representantes do meio acadêmico e de outras personagens icônicas aqui da sociedade de notório saber. A ideia é que esse projeto de lei realmente ele traga um alinhamento macropolítico e estratégico a todas as ações de segurança cibernética no país. E como lei, é claro, terá uma amplitude que é tal que poderá trazer todos os órgãos e toda a sociedade a um trabalho conjunto na área de segurança cibernética e tratar o tema estratégico como ele deve ser tratado. O senador Esperidião Amin, relator da avaliação da política pública de segurança cibernética, disse que o Legislativo deve atuar em parceria com o governo e as Forças Armadas na elaboração desse projeto. Ele também manifestou preocupação com a situação orçamentária do setor. Eu acho que o principal dever nosso é agir no que é da competência do Congresso. Primeiro, orçamento. Nós não podemos ficar omissos diante dessa aparente fragilização orçamentária noticiada pela nossa assessoria técnica. E segundo, eu acho que nós somos parceiros obrigatórios na formulação dessa política geral de defesa cibernética. E no dia em que celebramos a Amazônia, os desmatamentos e as queimadas são os assuntos da coluna Salão Nobre. A senadora Cátia Abreu critica o discurso do governo sobre meio ambiente e afirma que, ao contrário do que alguns produtores pensam, ele está prejudicando a agricultura brasileira. Mais informações com a jornalista Glauciene Lara. Dados do Instituto de Pesquisas Espaciais, INPE, registram 44 mil focos de queimadas na Amazônia de janeiro a agosto, enquanto no mesmo período do ano passado foram 19 mil. Os satélites da NASA revelaram que as áreas de queimada coincidem com a fronteira agrícola, apontando que elas podem não ser apenas fatores climáticos provocados pelo clima seco, mas podem também ter relação com o desmatamento. Em entrevista ao Salão Nobre, a senadora Cátia Abreu criticou a forma como o governo trata a crise ambiental, de grande repercussão no mundo todo. As palavras do Bolsonaro estão fazendo com que a imagem do Brasil lá fora diminua, que ela fique manchada. Nós já perdemos o fundo da Amazônia, recursos da Noruega, que não é recursinho não. Vamos respeitar, porque o governo não está tendo R$1 para nada. Quando ele diz que o desmatamento é uma bobagem e que aquecimento global é uma bobagem, tudo isso é como se estivesse dando uma licença para desmatar.
Kátia, que é ex-ministra da Agricultura, afirma que esse discurso pode prejudicar o produto agrícola brasileiro, porque o consumidor está cada vez mais exigente sobre a origem ambientalmente correta dos produtos, em especial na Europa. Esse discurso do governo não é por pressão do próprio agronegócio, do próprio setor da agricultura e pecuária? Olha, eu acho que nós temos que dividir bem os setores do agronegócio. Agronegócio significa a produção no campo, significa a indústria que vende insumos, a indústria que processa os produtos e as empresas que transportam. Isso tudo é a cadeia do agro, está dividido em 4. Então, quem é responsável pela venda dos produtos são esses 3 pilares. Esses aqui, eu confesso e tenho conversado muito com eles, estão preocupadíssimos com as declarações, porque eles é que batem na porta dos consumidores para poder vender. E eles chegam lá com o discurso: a agricultura brasileira é sustentável, nós fazemos as coisas corretas. Além de uma decisão individual do consumidor, a senhora acredita que pode haver algum embargo ou até a não ratificação do acordo Mercosul-União Europeia? Embargo nem tanto. O que eu acho que pode existir e deverá ocorrer, infelizmente, não acredito numa ruptura total de acordo Mercosul-União Europeia, mas uma postergação eu acredito. E isso vai dar muito prejuízo ao Brasil. Não é só o agro, não. Os produtores rurais de lá sempre tiveram pavor do produto agropecuário brasileiro, porque eles não chegam nem perto de nós em termos de produtividade e custo. O custo deles é altíssimo de produção e o nosso é baixo. Então, dá de presente para eles uma história dessa, de que agora o desmatou, valeu, o Brasil agora acabou, não está ligando para a floresta amazônica, não está ligando para o clima. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.